vocês? Como passaram aí o final de semana? Passaram bem? Espero que estejam aí muito descansados, né? Relaxados para começarmos uma nova semana. Hoje iremos ter nossa primeira aula da semana de língua portuguesa, onde nós iremos trabalhar um pouquinho da ortografia, do uso do C com cedilha, do SC, do S com cedilha. Então vamos lá, vamos começar? Já pegaram aí a gramática, o caderno? Vamos pegar lá, gente? Peguem aí para tia, deixem tudo organizados, beleza, gente? Peguem aí na gramática, na página 93, aonde nós vamos falar um pouquinho do reforço ortográfico das palavras com C com cedilha, SC e S com cedilha. Beleza? Muitas vezes, gente, nós temos dúvida quanto à escrita quando é utilizado essas sílabas, beleza? Vamos trabalhar para que essas dúvidas, né, venham um pouquinho amenizá-las, tá bom? Quem sou eu? Quem sou eu? Às vezes sou triste, às vezes sou divertido, às vezes eu faço chorar, às vezes eu faço rir. Às vezes eu conto aquilo que você não sabe, às vezes eu ponho uma dúvida na sua cabecinha. Sempre faço companhia a você. Comigo você nunca está só. Comigo você cresce. Comigo você aprende. Comigo você se diverte. Comigo você sonha. Comigo você descobre mundos maravilhosos. Comigo você cresce, você aprende a viver. Por tudo isso, pouco peço a você. Nem peço que você concorde comigo. Só peço que você me leia. Beleza, gente? Então vamos lá. Cabecinha, você, faço, peço e cresce. Nós temos aí 3 palavras. Na primeira palavra, cabecinha. Está escrito aí, nós temos a sílaba si, aonde o C, ele vai ter o som de S. Porque nós sabemos, desde lá do início, né, da alfabetização, que as palavras, quando ela vem com a letrinha C acompanhadas das vogais E e da vogal I, a letrinha C vai ter o som de S, beleza? Por quê, tia? Porque ela está acompanhada da vogal E e da vogal I. Então, toda vez que a palavra tiver a letrinha C tiver acompanhada da vogal E e da vogal I, a letrinha C terá o som de S. Gente, nós também temos palavras, né? A letrinha C com cedilha, observem aí, ó. É a palavrinha faço. Nós temos uma palavra onde a letrinha C com cedilha também tem o som de S. Por que isso acontece? A letrinha C com cedilha também tem o som de S, quando está acompanhada das vogais A, O e U, beleza? Então, as vogais A, O e U terá o C com cedilha para ter o som de S. A letrinha C tem o som de S, beleza? Só que para ter esse sonzinho, né, de S, quando na palavra tem A, O, U na sílaba, tem que usar o C com cedilha, certo? Não vai usar o C com cedilha, porque senão muda o som, fica K, Có e Cu. Por isso que temos que usar o C com cedilha. Que o C com cedilha tem o som de S. O C sem cedilha, ele para ter o som de S, tem que vir acompanhado da vogal E e da vogal I, beleza? O dígrafo, o que são dígrafos? Os dígrafos são sílabas, né, que ao pronunciá-las, sai o som somente de uma letrinha. Então, eu tenho o encontro de 2 letras, porém, eu tenho 2 letras nas palavras, porém, ao pronunciar a palavra, sai o som somente de uma letra. No caso do SC aqui, ó, vamos pegar um exemplo. Crescer, crescer. Eu tenho 2 letras juntas na palavra. Porém, quando eu pronuncio, sai o som somente de uma, sai o som do S. Então, eu digo que são dígrafos. Então, o que são dígrafos? Quando eu tenho 2 sílabas, 2 letrinhas na palavra, que quando eu pronuncio, sai o som somente de uma. Isso são dígrafos. Então, o dígrafo SC, antes de E e I,
tem também o som de S. Observem aí, cresce. Eu tenho SC na palavra. Quando eu pronuncio, sai o som somente de uma. No caso, o som do S. Outro dígrafo, usamos aí, ó, o dígrafo S com cedilha também, antes das vogais A, O e U, beleza? E ela também terá o som de S, tá certo, gente? Então, vamos revisar aqui. O sonzinho do S, né? O som do S quando o C está acompanhado das vogais E e da vogal I. Quando está com C com cedilha, também tem o som de S acompanhado das vogais A, O e U. O C com cedilha, quando está acompanhado das vogais A, O e U, som de S. O dígrafo SC acompanhado de E e I. E S com cedilha acompanhado das vogais A, O e U. Beleza? Reforcem esse aprendizado realizando as atividades da página 94 e 95, tá certo? Vamos lá para os sinais de pontuação, que são de extrema importância, né? Utilizarmos os sinais de pontuação no texto, nas frases. Muitas vezes nós temos dúvida onde vai ficar uma vírgula, onde vai ficar um ponto de exclamação, ponto de interrogação, 2 pontos. Então, tudo isso nos trazem o quê? Muitas dúvidas, e eles são de extrema importância nos textos, nas frases, e temos que utilizá-lo corretamente, quinto ano. Então, vamos lá. Vamos lá na gramática, página 97. Depois eu peço a vocês que leiam o texto As Aventuras de João e José. Beleza, gente? Olhem só. Além do ponto final, do ponto de exclamação e do ponto de interrogação, que foram esses 3 sinais de pontuação que estudamos na aula passada, né? Trabalhamos os tipos de frase, né? Utilizando esses pontos. Então, temos também os sinais de pontuação. Outros sinais, quais são eles? 2 pontos. Vamos falar primeiro dos 2 pontos? Quando que nós iremos utilizar os 2 pontos? Gente, toda vez que eu tenho um texto, um diálogo, né, onde o participante, né, do texto, o personagem, ele vai falar, tá indicando no texto que o personagem vai falar, eu vou utilizar os 2 pontos, beleza? Então, quando que eu vou utilizar os 2 pontos? Quando no texto, né, ou em um diálogo, o autor sinaliza que aquele personagem ele irá falar. Se o personagem vai falar, eu vou utilizar os 2 pontos. Beleza, gente? Então, vamos lá. Então, quando que eu utilizo os 2 pontos? Quando o personagem vai falar. Vamos pegar como exemplo, aí, ó, João disse, né? Então, quando o personagem vai falar, eu utilizo os 2 pontos. Trouxe como exemplo a própria frase que está aí no texto, no livro de vocês. Então, João disse. Está indicando que o personagem vai falar? Eu utilizo os 2 pontos. Beleza, gente? Nós temos também o travessão. Quando que eu vou utilizar o travessão? O travessão, gente, já indica que o personagem está o quê? Falando. Então, quando lá na frase, né, no texto, eu tenho travessão, eu sei que ali eu tenho a fala do personagem. Então, quando eu tenho a fala do personagem, eu tenho que colocar o travessão. O personagem está falando, eu preciso utilizar o travessão. Tá certo, gente? É esse sinal gráfico aqui. O personagem na história vai falar, ponha o travessão. Beleza? Que indica que eu tenho ali a fala do personagem. Quando o personagem vai falar, João disse. Quem está falando aqui não é João. Quem está falando é quem? O narrador da história. Então, está indicando que o personagem vai falar? 2 pontos. Eu tenho a fala do personagem? Travessão. Um exemplo é o que nós temos aí, ó. Eu não tenho medo de nada.
Já enfrentei vários bichos ferozes, onças, panteras, jacarés. Nessa frase, o personagem está falando, então eu tenho que utilizar o travessão. Olhem aí o travessão, antes da fala, certo? Ele sempre vem antes que o personagem esteja falando. Coloca o travessão, coloca a fala do personagem, beleza? Vamos lá. Nós também temos os parênteses, né? Não é parênteses, não, parênteses não, parênteses, tá certo? Então, quando que eu vou utilizar os parênteses? Os parênteses, gente, eles são usados para isolar ou para separar parte do texto que traz um comentário, uma explicação. Olha aí o exemplo, gente. Um dia eles estavam conversando sobre caçadas, é claro. Então, eu vou isolar alguma coisa no texto, alguma informação, alguma parte do texto que traz um comentário, eu isolo utilizando o quê? O parêntese, beleza? E um dizia que era mais corajoso que outro. Então, se eu vou usar ou separar parte do texto, alguma informação, algum comentário, eu utilizo o parêntese. Outro sinal de pontuação é a reticência, né? Vocês já viram esse sinalzinho aqui, ó, 3 pontos, né? Então, quando que eu utilizo a reticências? As reticências, elas são usadas para deixar o sentido de uma frase em aberto, sem conclusão. Então, olhem só, alguém falou alguma coisa, fui ao parque, gostei muito do que vi. Aí eu posso pôr 3 pontinhos, eu deixei em aberto aquela informação, né? O sentido de uma frase em aberto, eu não concluí, coloquei somente pontinho, pontinho. Então, ali eu tenho o quê? Uma reticência. Então, quando eu vou utilizar a reticência, são usadas para deixar o sentido de uma frase em aberto, sem conclusão. Um exemplo que a tia Angélica acabou de dar. Fui ao parque, gostei muito do que vi. Coloco 3 pontinhos, deixei aquela informação em aberto. Eu não falei, não deixei claro na frase o que foi que eu vi. Onde eu ia falar o que eu tinha visto, eu coloquei o quê? 3 pontinhos. Outro exemplo aí, que coragem, disse João. Você ficou sentado e ele, pontinho, pontinho, pontinho. Então, deixou em aberto o sentido dessa frase, certo? Eu utilizei o quê? A reticências, beleza, gente? Próximo sinal de pontuação, página 98, as aspas, né? Vocês já viram aí as aspas nos textos, né? No próprio texto que vocês vão ler, vocês vão ter acesso, vocês vão ver as aspas. Elas são usadas para destacar palavras no texto, exemplo. Só que eles costumam exagerar. Então, eu quero destacar aquela palavra, eu utilizo as aspas, beleza? Também quando eu tiro alguma informação lá do texto que não sou eu que estou falando, é o autor, né? Eu utilizo também essa aspa, um pouco quando contam suas aventuras. Então, para reproduzir as palavras de alguém, o que a tia Angélica acabou de falar. Tirei do texto alguma parte lá do texto que alguém estava falando, não sou eu, então eu coloco o quê? Aquela parte lá onde o personagem do texto que está falando, eu coloco também entre aspas, beleza, gente? A vírgula, gente, a vírgula, ela também é um sinal de pontuação muito utilizado e que também traz muitas dúvidas, né? A tia vai entrar mais à frente com o uso da vírgula para vocês de uma forma mais detalhada. Hoje a tia vai falar que ela é usada para indicar uma pequena pausa na leitura. Ela também é indicada para enumerar. Fui ao parque, fui ao mercado, comprei mamão, laranja, banana. Então eu coloco o quê? A vírgula para separar esses elementos que foram comprados, certo? Então ela é usada também para enumerar, beleza? Mais à frente a tia Angélica vai falar mais aprofundado sobre o uso da vírgula, beleza, gente? Então, olhem aí, ó. Pois eu, certa vez, estava desarmado e dei de cara com um leão. É usado para indicar uma pequena pausa na leitura. Além de indicar uma pequena pausa na leitura,
a vírgula é utilizada também para enumeração. E como a tia falou aqui, fui ao mercado, comprei mamão, laranja, e eu utilizo a vírgula. Tem várias regrinhas para utilizar a vírgula, depois a gente vai falar sobre ela. O ponto e vírgula é para indicar uma pausa maior no texto. Então, ponto e vírgula, né? A vírgula não é para dar uma pausa, o ponto e vírgula é uma pausa maior. Então, eu utilizo ponto e vírgula para dar uma pausa maior no meu texto. Por exemplo, nada. O leão não fez nada, só ficou me olhando por algum tempo. Depois, virou as costas e foi embora. E quando nós estamos utilizando, gente, esses sinais de pontuação, né? Eu tenho que utilizar corretamente e ao ler também um texto, eu tenho que fazer as expressões, né? Correta, certo? Principalmente, gente, em relação ao sinal de ponto de exclamação, ponto final, ponto de interrogação, as vírgulas, tem gente que lê texto sem obedecer vírgula, ponto e vírgula. Então, quando nós estamos realizando uma leitura, nós temos que obedecer também, né, na nossa entonação, no nosso ritmo da leitura, esses sinais. Beleza, gente? Então, após vocês assistirem aí o nosso vídeo, vocês irão fazer as atividades da página 93 até a página 100, onde nós iremos trabalhar a ortografia e os sinais de pontuação. Beleza, galerinha? Depois que vocês concluírem as atividades da gramática, vocês irão fazer uma atividade que foi enviada no kit de vocês, de leitura e interpretação de texto. Leia o texto com muita atenção, colhem com cuidado no caderno de vocês, não passe muita cola. Após fazer a leitura mais de uma vez do texto, vocês irão fazer a interpretação. Tá bem tranquilo. Qualquer coisa, entre em contato com a tia Angélica, tá certo? Eu estarei aqui para ajudá-los. Um beijo e até a nossa próxima aula.